Começando a coletiva com o professor Tiago Gomes, do Confiança. Primeira pergunta, Eric Almeida, da TV Atalaia. Professor, boa tarde. Boa tarde. Você tem dois jogos, né, à frente do Confiança. O resultado positivo ainda não veio, mas esses dois jogos sem o resultado positivo faz parte dessa, digamos assim, dessa curva de começo do trabalho até chegar no momento certo de você conhecer os atletas e tudo mais? Eu acredito que os dois primeiros jogos nós tivemos jogos bem diferentes, né? O primeiro jogo contra o Figueirense nós tivemos bastante volume ofensivo, criamos muitas chances de gol, merecíamos vencer a partida, na minha opinião, né? O goleiro do Figueirense faz duas grandes defesas praticamente em cima da linha. Tivemos um pênalti bem duvidoso no primeiro tempo, o próprio primeiro lance claríssimo de gol que tivemos aos 30 segundos de jogo, né? Que tivemos uma chance para abrir o placar. Então, o jogo de Figueirense, para todo mundo que acompanhou a partida, entende, né? Muito claro que era um jogo para 3 pontos, acabou escapando, não vencemos. Jogo do Floresta, eu já achei que foi um pouco abaixo no nosso nível de organização ofensiva, muito difícil jogar com o Floresta, extremamente defensivo, time que marca bem. E depois que a gente toma o gol do Floresta ali, a gente tem um volume muito grande, o nosso time ficou em cima do Floresta, mas não criou chances claras de gol, essa é a verdade. Porém, nós tivemos aquele volume de cruzamentos, de os zagueiros do Floresta tirando, e que também poderia, naquele abafa final, de repente, ter empatado o jogo, mas não era um jogo que nós produzimos para ganhar, diferente do Figueirense. Por que eu estou contextualizando isso? Porque se você parar para ver, nós poderíamos ter feito 4 pontos em 6, nós fizemos 1. Então, isso é um ponto que nós entendemos que ficamos devendo nesse início de campeonato que eu estou aqui, né, nesses dois jogos. Porém, teve produção, né, no primeiro jogo. Então, acho que isso é importante, faz parte, como você falou, desse nosso desenvolvimento de trabalho, ter alguma oscilação, né, nesse primeiro momento. Agora, depois desse período de treinamentos, a gente espera ter uma evolução dentro da nossa forma de jogar, dos nossos conceitos de jogo, e aí automaticamente buscar uma vitória, que é o que a gente precisa. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. O senhor teve aproximadamente 14 dias para treinar o time. A gente tem a melhor defesa da competição, uma das melhores defesas da competição, mas temos o pior ataque também da Série C. Queria saber se nesses 14 dias o senhor treinou exaustivamente as finalizações para que a gente possa melhorar neste requisito, para que a gente possa passar e subir na tabela do campeonato. O foco nesse momento ele foi muito em cima da parte ofensiva. A gente entende que tem que melhorar isso realmente. Esse dado, essa estatística incomoda todos nós, né? Incomoda os jogadores, incomoda nós, incomoda o torcedor. A gente não está conseguindo transformar as chances de gol em gols. Eu dei o exemplo do jogo do Figueirense, que nós tivemos um bom volume, e é claro que foi feito muito treinamento de finalização, foi feito muito treinamento, né, com finalização dentro das dinâmicas de jogo, que é importante também o jogador treinar a finalização de diversas formas, de dentro da área, de fora da área, de cruzamento, em situação de duelos de 1 para 1, 4 para 4, dentro do jogo coletivo. Então a gente vem treinando muito isso, os jogadores têm evoluído, eles têm feito um trabalho, né, de muita dedicação, isso é muito importante o torcedor saber. A gente essa semana trabalhou 2 turnos de novo, vários momentos, semana passada trabalhamos 2 turnos, vários momentos, porque a gente sabe que durante a semana de competição, você trabalhar 2 turnos com frequência, você às vezes pode errar a mão e o jogador chegar cansado no campo. Então, a semana passada, principalmente, nós fizemos um treinamento bem intenso, melhoramos também na questão física, acho que é importante também. Então, o Confiança chega muito melhor, né, nessa semana de trabalho do que o Confiança estava há 15, 20 dias atrás, isso eu posso afirmar com vocês. Mas eu também entendo que futebol é resultado. Se chega no jogo do Volta Redonda e tem um resultado positivo, a gente entende que o comentário geral é que as coisas estão andando bem. Se o resultado não vem, o comentário é que não está andando bem. Porém, a gente tem que contextualizar o que está acontecendo. Isso sempre é muito importante. Então, contextualizar o que aconteceu nos jogos do Figueirense, principalmente do Floresta, nos dão já uma certeza que nós estamos no caminho certo. Agora, nós temos que transformar todo esse nosso trabalho aí exaustivo em um grande jogo, porque você jogando bem contra o Volta Redonda, você fica mais perto de vencer o jogo. Eu aposto muito nisso, que a gente vai lá para buscar pontos e, obviamente, se não der para ganhar, buscar um ponto é importante dentro do momento do campeonato também. Professor, Califa Esportes, agora que passou esse período, quase 15 dias de treinamento, né, deu uma dinâmica melhor de conhecer o elenco. O que o senhor tem
trabalhado o psicológico dos jogadores para que a gente saia dessa zona de desconforto e, ao mesmo tempo, a busca da classificação? A gente entende que o campeonato ele está muito perto, muito equilibrado. Como eu falei agora, se nós tivéssemos transformado, né, os nossos 2 jogos em momentos melhores ofensivos e ter realizado, né, uma vitória e um empate, nós estaríamos a 3 pontos do G8. Então, no momento que a gente não fez isso, a gente está hoje muito mais perto daquela zona que a gente não quer estar. Então, se você vence 1, 2 jogos na sequência, você volta a se aproximar do G8. Então, a gente entende que o campeonato ele vai se adaptando e vai mudando de acordo com os seus resultados. Isso, obviamente, é muito claro. Agora, o nosso trabalho nesse primeiro momento é de passar confiança para os atletas. No treinamento, né, a gente também estimular a confiança, sabe, colocar o treinamento de finalização, o treinamento tático, sempre mostrando para eles, né, a evolução. Nas conversas individuais e coletivas também, a gente passando esse feedback para os atletas, para eles visualizarem o que eles estão fazendo de positivo. Né? Isso vai colocando o jogador num estado anímico maior. Então, assim, o grupo está muito ciente da necessidade que é de reagir logo no campeonato e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter um ambiente muito bom de trabalho. Isso é importante, porque se o ambiente de trabalho fica muito tensionado, a gente também entende que o rendimento do atleta pode piorar. Então, nós tivemos aí, junto com o staff, uma semana boa de treino, cobramos bastante jogadores no início da semana, depois tivemos esse segundo momento, né, de mostrar para eles o que foi feito de positivo na semana de treino, nos últimos jogos que nós fizemos feedback de novo do nosso treinamento com vídeo ontem, para a gente poder estar corrigindo a nossa equipe. Então, é natural que vai ter um pouquinho de pressão nesse momento, e o jogador está acostumado com a pressão, porque nós temos que voltar a vencer, e essa pressão ela também é importante para a gente estar mais atento e mais concentrado. A gente sabe lidar com a pressão, e principalmente agora a gente vai em busca de um resultado positivo. Esse período de pausa deu para recuperar todos os atletas? Estão todos aptos para a partida? Como é que está essa questão dos desfalques que eu posso falar? Nós temos alguns jogadores que estão no departamento médico, né? Mas o ponto positivo é o Marcelo, que já está bem perto de retornar, né? Desses jogadores que estavam no departamento médico. Os demais que já vinham participando dos jogos estão todos à disposição. Os mesmos jogadores que ainda estavam no departamento médico ainda continuam. O ponto positivo realmente é o Marcelo, que está retornando aos treinamentos. Semana que vem já retorna com bola. Bem, o Confiança vai enfrentar a equipe do Volta Redonda, que tem muitas coisas semelhantes ao Confiança, apesar de um estar na 13ª colocação e o outro estar na 18ª. Todos dois têm uma das melhores defesas da competição. A gente tomou 8, eles tomaram 9, mas também todos dois têm os piores ataques. A gente fez apenas 4, eles fizeram apenas 6 gols. Como fazer para furar uma defesa com um ataque da gente tão improdutivo, furar uma defesa tão sólida como é da equipe do Volta Redonda? Explorar mais as laterais, fazer mais triangulações, o que a Confiança pretende fazer para furar esta barreira do Volta Redonda? O Volta Redonda vai com certeza vir com aquele ímpeto de jogar em casa, de tentar nos marcar em cima, de tirar, né, a nossa posse de bola. Hoje a gente treinou bastante essa construção de jogo. Criamos estratégias para tentar utilizar o jogo um pouco mais pelos lados do campo e também, quando o Volta Redonda fechar a nossa saída com os nossos laterais, a gente está criando uma estratégia também, uma movimentação para ter jogadores por dentro que consigam, né, criar uma superioridade e a gente ter essa alternância. Eu acho que é importante você ter a capacidade de jogar por fora e jogar por dentro do que o jogo pede. E outro ponto que a gente tem trabalhado muito para tentar até criar vantagem não só contra o Volta Redonda, mas em todos os nossos adversários, que é o jogo de profundidade. Acho que é algo que o Confiança precisava melhorar. Eu tenho batido muito nessa tecla com nossos atacantes, de jogar um jogo também de profundidade, de transições, de ataques rápidos, porque dentro das fases do jogo, né, que você tem na fase ofensiva, a organização ofensiva e a transição ofensiva, acho que o Confiança mostrou nesse campeonato alguns bons momentos de organização ofensiva, mas as transições rápidas, nós não conseguimos utilizar elas, pelo menos desde que eu cheguei aqui, não conseguimos utilizá-las muito bem. E no jogo do Floresta foi algo que eu senti falta, porque o Floresta era um time muito defensivo, e quando deu os espaços para a gente contra-atacar, a gente foi um pouco lento nesses momentos. Então a gente precisa estar um pouco mais atento nas transições para exatamente pegar o atleta
o time adversário com os atletas desequilibrados. Então isso é importante. Professor, agora, em relação ao meio-campo, a bola tem pouco chegado ao ataque. O que o senhor tem feito para que o meia de lançamento consiga fazer os lançamentos corretos para os pontas ou para o centroavante? E se o senhor também vai utilizar daqui a um mês a janela por alguma necessidade de contratação de outro atleta? Então, a gente tem feito alguns treinamentos nos últimos dias e junto com a análise de vídeo que eu faço com os jogadores, para buscar zagueiros e volantes, quando retomam a bola, ter mais velocidade para achar o passe no nosso meia, no nosso atacante e no nosso centroavante. Porque pegando a resposta anterior, em muitos momentos, quando a gente rouba a bola, a gente demora muito para dar o passe. Então eu tenho corrigido isso com os nossos jogadores, tenho tido conversas e reuniões individuais e coletivas com o nosso sistema defensivo, com os nossos volantes também, para a gente tentar, nesses momentos de retomada de bola, a gente conseguir achar esses passes um pouco mais rápido no terço final do adversário, ou colocar a bola rápido no PK ou no Oia, que são nossos meias, para esses jogadores mais criativos conseguirem colocar os atacantes em situação de gol. Então é algo que eu treinei bastante junto com a nossa equipe aqui, conversei muito com nossos jogadores, mostrei muito no vídeo para eles esses momentos, e agora a gente tem que ir a campo e executar tudo isso. Então, acho que o grupo está de parabéns, né? De modo geral, resumindo, nós treinamos muito, o grupo está de parabéns por toda a dedicação que a gente teve, acho que isso a gente tem que falar, muito trabalho, muita dedicação, o nosso grupo está mostrando assim, uma vontade muito forte de sair desse momento difícil, e a gente entende que a gente precisa produzir mais dentro de campo. Isso é unânime dentro do nosso dia a dia, que temos qualidade, temos potencial para estar fazendo mais, e sabemos que com alguns ajustes que nós estamos fazendo, nós estamos caminhando, né, para chegar mais perto desse objetivo, que é buscar as vitórias, e as vitórias vão vir com isso que você está falando, com esses pequenos ajustes que a gente está fazendo no nosso dia a dia de trabalho.